Aí vem a última coisa que eu queria dizer. Quando você disse, Jesus, poxa, revela-te a mais pessoas, então acha mais gente por aí. Ele está achando o dia inteiro. É que ele está achando fora da religião. A religião é a minha tese original. Não circunscreve nada entre o homem e Deus. O profeta Malaquias, no capítulo 2 do seu texto, quando os judeus estavam lá, cheios de eufonia, cultuando no templo, sacrifícios, e que não paravam mais, e uma hipocrisia do caramba, um negócio horroroso, feio, nojento, mas cheio de religião. O profeta Malaquias, Deus fala através dele, dizendo, quem me dera houvesse alguém que lacrasse as portas desse templo para sempre. Que essas portas nunca mais se abrissem. Vocês pensam que é só aqui que o meu nome pode ser cultuado? Pois eu vos digo que o meu nome é cultuado em todas as nações da terra. E ao meu nome são acesos incensos e trazidos louvores entre todos os povos do planeta. Então, um dos maiores problemas da gente é associar Deus à fronteira da religião. Aí a gente fica olhando para a religião e diz, poxa Deus, por que tu não achas mais pessoas? Está achando gente para todo lado. Tem gente na Índia cheia de Deus, gente na África, todo mundo que ama, como diz o apóstolo João, conhece a Deus, nasceu de Deus, é filho de Deus. Fácil construir uma narrativa como esta quando os que o ouvem não entendem sobre contexto histórico-cultural, não entendem para quem o texto foi escrito, em que época foi escrito, a língua em que foi escrito, o hebraico. E quando você não entende o contexto, você vai tentar forçar o texto a ele dizer aquilo que ele não está dizendo, mas que você gostaria que ele dissesse. Eu tenho várias Bíblias aqui em cima, e em nenhuma delas, tanto em traduções judaica, quanto o Tanar, quanto as traduções cristãs, eu não encontrei nenhuma das versões que eu tenho essa passagem como ele está citando aí. Agora, eu quero te fundamentar dentro de um contexto histórico e cultural, como os judeus de fato entendiam essa passagem, para que você possa saber que não é apenas uma narrativa pessoal para rebater um outro tipo de narrativa. Não existiu contexto histórico-cultural. Não existiu análise das línguas ou da língua hebraica. E nem muito menos o contexto na qual o texto foi escrito. Para quem, por quê, quando foi escrito. E é isso que eu vou te fundamentar para conseguir desconstruir essa narrativa mentirosa sobre um Deus caricato, como ele quer transmitir essa ideia. O que você identificou é exatamente o ponto onde as leituras modernas, sentimentais ou universalistas, elas se afastam do mundo real do texto hebraico. E aqui eu quero deixar isso bem claro e bem ancorado dentro da própria história. Vamos lá. Isso que o Caio Fábio disse não corresponde à realidade histórica bíblica. A ideia de que em Malaquias 2, Yod-Hê-Vav-Hê estaria reconhecendo povos de outras nações que o buscavam como Deus, simplesmente não existe dentro do Tanar, que é a Bíblia hebraica. Nenhum profeta bíblico ensina tal coisa. Nenhum texto bíblico confirma essa narrativa. Nenhum judeu do período do Segundo Templo cria nesse tipo de discurso. Essa leitura nasce fora do contexto e não dentro dele. Como as nações elas se relacionavam com deuses ou Elohim no mundo antigo? No mundo antigo, cada nação elas tinham seu próprio Elohim ou deuses. E estavam ligados a territórios, povos e culto, onde Yod-Hê-Vav-Hê era conhecido como Elohim de Israel, não como divindade universal adorada espontaneamente, mesmo quando Yod-Hê-Vav-Hê é exaltado como Elohim sobre todos os Elohim. Isso não significa que as nações o buscavam.
significa supremacia e não adesão. O que acontece quando um estrangeiro se liga ao Eterno, Yud-He-Vav-He? Quando um gentio se aproximava do Eterno, como o exemplo de Raabe e Ruth, eles abandonavam os seus deuses. Eles entravam na aliança com Israel. Ele mudava de identidade espiritual e pactual. O teu povo será o meu povo e o teu Elohim será o meu Elohim. Foi o que Ruth diz no capítulo 1, versículo 16 do seu livro. Isso não é Yud-He-Vav-He sendo buscado pelas nações. Isso é um gentio deixando de ser gentio no sentido pactual. Malaquias está falando de infidelidade e não de inclusão. Malaquias 2 é confronto, acusação, juízo. Não há ali convite às nações. Reconhecimento espiritual fora da aliança. Não há ali linguagem missionária. O tom é único. Vocês quebraram o pacto, profanaram o santo nome e se uniram a outros deuses. Transformar isso aqui em uma mensagem de busca sincera das nações é inverter completamente o sentido textual. Por que esse tipo de leitura aparece nos dias de hoje? Isso surge por alguns motivos bem conhecidos. Projeção cristã posterior, lê-se o Tanar com óculos do Novo Testamento, teologia pós-iluminismo, ideia moderna de religiosidade sincera. Mas o Tanar não funciona dessa forma. Segundo, linguagem emocional, substituindo a aliança. Troca-se aliança por espiritualidade, obediência por busca sincera, pacto por experiências pessoal. Isso não é bíblico, é modernidade religiosa. Um outro ponto, o perigo desse tipo de interpretação, esse tipo de leitura, o que acontece? Ela esvazia o conceito de aliança, vai deslocar Israel do texto, reescrever a história espiritual do mundo antigo, cria um Deus genérico, aceitável a todos, e isso não é aquilo que o Eterno é revelado nas Escrituras. E eu concluo dizendo para você, direta e honestamente, existe total coerência na minha observação em expor todo esse enredo? Isso nunca foi a realidade histórica. O Eterno, Yud-He-Vav-He, nunca foi adotado pelas nações. As nações nunca o buscaram espontaneamente. Quando alguém se aproximou, entrou em Israel, Malaquias ele vai denunciar a infidelidade. Não celebra algum tipo de pluralismo em termos hebraicos. Não existe Yud-He-Vav-He sem aliança, porque o Eterno é um Deus de aliança, de pactos. E esse pacto ele fez única e exclusivamente com Israel. E para que as nações façam parte desse pacto, precisa unir-se de alguma forma a Israel para fazerem parte desta aliança. Logo, essa mensagem, esse tipo de interpretação está totalmente equivocada e desvinculada de uma coerência escriturística.